Pancreatite é uma inflamação do pâncreas. Em medicina, quaisquer palavras que têm um sufixo ite, pancreatite, gastrite, colite, normalmente é uma inflamação daquele órgão. Então, pancreatite é uma inflamação do pâncreas. E o que é o pâncreas? O pâncreas é um órgão que as pessoas às vezes conhecem bem, porque ele produz a insulina. Uma parte do pâncreas produz a insulina, que ajuda a baixar os níveis de açúcar no sangue, essas coisas todas. Mas o pâncreas também é um outro órgão que faz parte do trato digestório e ele produz algumas enzimas digestivas que vão atuar na digestão de gorduras, de carboidratos e de proteínas. Então a pancreatite é uma inflamação do pâncreas. Nós temos dois tipos de pancreatite. Nós temos a pancreatite aguda e a pancreatite crônica. Atualmente, na escola europeia e a brasileira, a gente acredita que a pancreatite a crônica é uma doença diferente, não é uma evolução da pancreatite aguda, mas outro tipo de doença, muitas vezes causada pelo álcool. E a pancreatite aguda é uma doença com dor importante, é uma doença em que você tem uma obstrução importante da saída do líquido do pâncreas e você tem, neste caso da pancreatite aguda, você vai ter uma digestão interna do pâncreas pelas próprias enzimas pancreáticas. Então, quais seriam os sintomas principais? Dor abdominal alta, em alguns casos vômitos, em alguns casos você tem uma dor, pode ser em faixa também, você pode ter desidratação por causa dos vômitos, entendeu? E essa dor pode ou não passar sozinha, basicamente isso. E evoluindo, a pancreatite pode começar a afetar alguns outros órgãos, coração, rins, pulmão. A pancreatite aguda, a maioria das vezes, se dá por pedra na vesícula, ela dá uma entupida, dá um processo inflamatório na saída dela e acaba inflamando todo o trajeto da via biliar e acaba inflamando a saída daquele tubinho, daquele ducto pancreático e acaba deixando a não saída dessas enzimas pelo pâncreas. Então, cálculos de vesícula é um dos casos, é um fator de risco. Algumas viroses costumam atacar o pâncreas. Aquela coisa que todo mundo fala da cachumba que desce, na verdade o vírus acaba atacando o próprio tecido pancreático. Outro fator, e aí da pancreatite crônica, além do alcoolismo, alguns fatores hereditários, né? E algum trauma forte que você acaba tendo uma obstrução do ducto pancreático, você vai ter a pancreatite crônica. É importante a gente dizer uma coisa antes do diagnóstico. Cerca de 80 mil casos novos existem todos os anos. Desses 80 mil casos, você vai ter 20% que são casos graves, né? E no nosso meio, aqui no Brasil, é muito mais comum em mulheres do que em homens. Quais são as formas para diagnosticar? Quando o paciente chega com algum histórico de pedra na vesícula ou de alguma infecção viral há pouco tempo, e essa dor, essa queixa de dor alta e de vômito, a gente pode pedir 2 exames de laboratório chamados amilase e lipase. Quando essas enzimas estão muito altas, você já tem um sinal que você está tendo um processo inflamatório no pâncreas. Obviamente que depois que a pancreatite está instalada, essa curva de valores desce. E aí o paciente pode ter só o quadro agudo e as enzimas estarem normais. E aí você faz uma tomografia, onde você vai ver aquele processo inflamatório no pâncreas. Basicamente, na pancreatite crônica, você retira o fator desencadeante, quer que seja o álcool, quer que seja o trauma, e você repõe enzimas pancreáticas. Na pancreatite aguda, você tem várias formas de tratamento. Como a pancreatite pode ser desde uma simples alteração enzimática até haver sangramentos e necrose do pâncreas, você ser obrigado a retirar e operar o pâncreas, o tratamento da pancreatite, basicamente, nas formas graves, é você repor a hidratação, manter as condições de vida. Quando a forma é leve, você faz o tratamento de sintomático. Na forma grave, que eu já disse, você tem que manter as condições de vida. Às vezes você precisa entubar um paciente, você precisa operar o paciente, precisa repor líquido, fazer transfusão sanguínea. Então a pancreatite, quando ela é grave, ela é potencialmente fatal. A melhor forma de prevenção é você evitar o abuso do álcool, evitar o abuso de gordura, de ingesta de gorduras, né?
e tomar muito líquido e manter uma vida teoricamente saudável, sem excessos.